Nesta manhã de sexta-feira, celebrando a apresentação de Nossa Senhora, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe, meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, celebrar a apresentação de Nossa Senhora no templo por São Joaquim e Santana, os pais de Jesus, naquele tempo era comum, mas era mais apresentado e consagrado os filhos, os homens, mas também as meninas eram consagradas no templo, consagradas a Deus. E diz a tradição que Nossa Senhora foi também apresentada no templo, consagrada a Deus. Na verdade, olhando a história da salvação, Nossa Senhora já tinha sido escolhida desde antes para ser a mãe do Salvador. Tinha sido escolhida sem a mancha do pecado original. Então, hoje, nesta apresentação de Nossa Senhora, então, como eu disse, a liturgia nos presenteia com essa página do Evangelho, que muitos olhando de fora pensam que Jesus está até diminuindo Nossa Senhora, mas pelo contrário, ele está exaltando a sua mãe, porque mais do que ninguém, ela fez a vontade do Pai. Rezamos agora há pouco, na segunda parte, quando Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. É Maria que se coloca à disposição de Deus, porque também ela já tinha sido consagrada a Deus. E então Jesus estava falando às multidões, Jesus estava numa fase de muita gente ali para o escutar, como sempre digo, alguns procurando coisas pessoais, interesses pessoais, mas muitos estavam ali para o escutar. Quando eu falo escutar, Jesus fala aos seus discípulos daquele tempo e fala a cada um de nós, fazendo exatamente o mesmo convite, para escutá-lo, escutar a sua palavra. E aqui nós temos esta oportunidade de escutar Jesus todos os dias às 6 horas da manhã, neste nosso encontro com a palavra. O que nós precisamos, queridos ouvintes, entender desta página do Evangelho de hoje,
desta liturgia que estamos celebrando, a apresentação de Nossa Senhora, que nós precisamos entender que fazer parte da família de Cristo não é andar atrás de Cristo. Nós precisamos entender bem. E quando a gente fala de ouvir a palavra e colocar em prática, Jesus também não está falando para a gente ficar rezando 24 horas. Se nós olhamos os discípulos de Jesus que ali estavam, quando Jesus estende a mão para os discípulos para dizer que eles estão fazendo a vontade do Pai, lá no versículo 49, diz assim: E estendendo a mão para os discípulos, Jesus diz: Eis minha mãe e meus irmãos. Por quê? Porque mãe, primos, naquele tempo não existia a palavra irmão, né? Nem na língua. Então, primos, os parentes próximos, todos eram chamados de irmãos. Então, Jesus diz que a minha mãe, meus irmãos, os meus parentes, quem quiser fazer parte desta família, tem que fazer a vontade de Deus. E os discípulos estavam ali sem fazer nada, simplesmente estavam escutando Jesus. Eles como discípulos e Jesus como mestre. Queridos ouvintes, fazer parte desta família de Jesus é poder escutar e colocar em prática a sua palavra. Somente assim você poderá fazer parte desta família de Jesus. Achar que rezar o terço todos os dias já faz parte da família de Jesus, isso ajuda, mas não é ainda o concreto. O concreto é aquilo que o próprio Jesus disse: Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É o convite a cada um de nós para não ficarmos de fora. Os parentes de Jesus chegam, querem falar com ele, mas ficam do lado de fora. O convite de Jesus para os seus parentes é também entrar, é para estar dentro, ouvindo e colocando em prática a sua palavra. A família de Jesus, os parentes de Jesus tiveram dificuldade neste período aí, porque pensavam que ele estava louco. Foram até um dia atrás de Jesus para resgatá-lo. Quem sabe, queridos ouvintes, também na nossa vida, diante daquilo que o Senhor nos apresenta como mestre através dos evangelhos, quem sabe nós também pensamos que Jesus está louco, está fora de si, ao falar que os parentes dele, são aqueles que estão ali, os discípulos, porque os discípulos estavam escutando, e quem escuta, não só quem ouve, mas quem escuta, escutar é muito mais do que ouvir, escutar é trazer para a gente, né? Quem escuta a minha palavra, quem traz consigo a minha palavra e a coloca em prática, esse é meu irmão, minha irmã. Nossa Senhora, que estava lá do lado de fora, e que Jesus faz esse convite a todos para entrar, Nossa Senhora foi quem mais obedeceu a Deus, foi quem mais se colocou à disposição de Deus. E às vezes a gente fica com um pé lá e outro cá, não é? Um pé em Deus, diz o ditado, e outro no diabo, né? Eu quero fazer as coisas de Deus, mas eu não quero deixar de fazer as coisas do mundo. Então, isso é ficar do lado de fora.
Quem deseja fazer parte dos discípulos de Jesus precisa entrar e não ficar de fora. Eis aqui o convite que Jesus faz a você, a mim, para estarmos dentro, para sermos discípulos, para sermos seus irmãos, seus parentes de sangue, fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Que Nossa Senhora da Apresentação interceda por todos aqueles vocacionados, daqueles que querem, como Nossa Senhora, fazer a vontade do Pai, rezar por todos aqueles que se dispõem, como discípulos, a ouvir e colocar em prática a sua palavra. Que esta meditação simples e breve possa te ajudar na sua meditação pessoal. Se você faz desse momento o seu momento pessoal de oração, então dedique mais alguns minutinhos para você poder rezar como discípulo, acolhendo a palavra do Mestre Jesus e colocando-a em prática, para assim você poder fazer parte da família de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.